Há uma dimensão, cuja existência negamos. É um lugar de desespero. Está ao nosso alcance, mas não cremos nela. É um mundo habitado por pecados mortais, assombrado pelos lamentos de bilhões de rejeitados. Almas que aceitam a tortura como um modo de redenção. Alguns imploram comida, numa eternidade de fome, só para rasgar a carne dos ossos, pelo prazer da carne. Alguns de vocês podem não acreditar no que vou contar, mas ninguém escapa da sombra negra, lançada pelo guardião dessas sombras. Vê se deixa essa menina em paz. Nesse filme é dito que quando você morre em pecado, um lugarzinho preparado especialmente para seu tipo de pecado espera por você. Para você que é devasso, para você que é violento, para você que engana as pessoas, se arrependa enquanto há tempo, porque um desses lugarzinhos está reservado especialmente para você. Sem sombra de dúvida é de arrepiar a espinha. Essas imagens que você acabou de ver, se trata das imagens de um filme asiático, inclusive, Inferno. Procure aí, eu coloco quando eu vou procurar Inferno japonês, Inferno asiático, e eu consigo encontrar. É uma produção, quando você baixar ele ou você assistir ele, você vai ver logo que se trata de uma produção de baixo orçamento. Mas a história que tem esse filme que ele apresenta é sensacional. É digna de deixar para trás muitas grandes produções aí de terror que quando você vai assistir tem grandes efeitos especiais, mas é um lixo. E esse filme em especial, ele é muito chocante porque ele se trata de uma história baseada em fatos reais. Aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo um carro, se eu não me engano, e um ônibus, e as vítimas que conseguiram sobreviver nesse acidente, que estavam inclusive em UTI, quartos separados, elas acordaram e começaram a descrever o mesmo inferno. E se ainda não fosse o bastante, além delas ter a mesma ilusão, vamos colocar assim, se você quer levar para esse lado, ilusão, sonho, além delas ter esse mesmo sonho, ou mesma ilusão, elas descreviam acontecimentos iguais, com pessoas que estavam no acidente que elas não conheciam, e a ordem que elas foram dizendo, ó, esse aqui morreu assim na ponte de agulha, esse morreu com essa tortura, esse assim, assim, assim. Essas declarações que eles estavam dando batia exatamente com a ordem que as pessoas estavam morrendo nas UTIs. Então foi uma coisa muito polêmica, foi uma coisa realmente voltada para o paranormal, que chamou a atenção da mídia e que acabou gerando esse filme. Um grande filme, você procura aí que você vai encontrar, e é um filme realmente interessante. Infelizmente existe um grande contrato assim com Hollywood, que eles boicotam todos os filmes de estrangeiros. Quando um filme realmente tem o potencial de fazer sucesso, eles fazem as versões deles, as versões americanas, alegando que as pessoas não querem ver com outros atores, que isso não dá certo. Então eles precisam fazer a versão com americanos, o que é uma mentira. Só é você lembrar aí dos grandes filmes que a gente tinha aí, como Bruce Lee, Jackie Chan, Jaspion, né? A série como Jaspion, como Kamen Rider, que eram sucessos estrondosos. Henshin! E hoje não se tem mais, porque em vez de se fazer um Super Sentai, por exemplo, né, trazer do jeito que é no Japão, eles fazem a versão bestializada chamada Power Rangers, e as pessoas hoje nem sabem mais, nem conhecem mais a versão antiga, as versões verdadeiras, e ficam aceitando o besterol americano. Isso também a gente sabe que é uma forma deles controlarem, porque do jeito que vinha antigamente, assim, cru, vinha mensagens que eram anti-nova ordem mundial, fazia as pessoas pensarem, principalmente seriados mais antigos que você pega.
Então isso era ruim para a nova ordem mundial, para a agenda global. Então fazendo assim é uma maneira deles filtrarem, não é? E boicotarem, deixarem ali o poder na mão deles e boicotar as mensagens que aí vão anti-nova ordem mundial. Infelizmente é assim que a banda toca. Mas voltando ao assunto que é desse vídeo, o inferno, sempre que se toca nesse assunto inferno, ele é um assunto que gera muita discussão, principalmente e infelizmente entre os cristãos. Porque hoje nasceu outro tipo de cristão que tem o ateu neotodinho e hoje tem o cristão neotodinho, que é aquele cristão que ele não aceita Deus como ele é, não aquele Deus que está descrito ali nas escrituras. Ele fica arrumando teoria da conspiração para tentar explicar coisas que ele não quer entender ou não aceita. Por exemplo, você vê hoje muitas pessoas pegar o Deus do Velho Testamento, né, separar ele do Novo e dizer, ó, esse Deus aí era o diabo, era isso, era aquilo. Quando na verdade isso é um absurdo. O próprio Cristo falava daquelas histórias que acontecia ali no Velho Testamento o tempo todo e dizia ser filho desse Deus. Então não há cabimento para isso. Mas as pessoas tentam, não é assim, não é bem assim, criar, né, realmente chifre em cabeça de cavalo. E por isso mesmo elas fazem da mesma maneira com o inferno. Elas dizem que o inferno não existe, que o inferno seria a própria sepultura. Mas você vê que isso não faz nenhum sentido, porque veja bem, se Deus é justiça, e embora tenha sido um gesto de amor ele ter sacrificado o próprio filho em nome de delinquentes que somos nós, vamos colocar assim, ele também mostrou que é justiça, porque ele disse que ninguém está acima dele, mas tinha uma dívida e deveria ser paga, e o próprio filho pagou, e ele deixou que o filho pagasse, né, até chegar a óbito. Então, embora tenha ressuscitado e hoje reine lá, mas ele pagou o pecado tintim por tintim, moedinha por moedinha. Então você vê que Deus realmente é justiça. Não tem separação do Deus do Novo Testamento com o Velho Testamento. É um Deus só. As pessoas fazem isso porque elas não querem aceitar as decisões de Deus. Elas idealizaram um Deus perfeito, um Deus de amor incondicional que ama como uma prostituta, e esse Deus não pode de maneira alguma punir ninguém. O que é um absurdo, porque você pega, por exemplo, um Maníaco do Parque, você pega um Pedrinho Matador, você pega um Fernandinho Beiramar, pessoas que ceifaram uma quantidade estupenda de pessoas, né? Acabou com a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Os pecados dessas pessoas, os crimes delas já transpassaram a condição humana dela. Se no Brasil a tortura fosse uma lei, né, fosse uma forma de punir os crimes, esses caras aí já teriam passado a condição humana. Por quê? Porque o seu corpo humano, o nosso corpo humano, ele tem um limite para sentir dor. O ferimento que é causado em um corpo humano, ele também tem um limite que ele recebe. Quando o ferimento é grave demais, você morre. Então, se fosse para torturar esses caras a nível do que eles fizeram com as pessoas, para deixar só igual, não teria como fazer, porque eles já passaram isso. Eles fizeram mal a muita gente. Aí se você disser, então vamos deixar preso, como é o sistema. Vamos dizer que existisse perpétua no Brasil, mas não existe, né? Vamos dizer que existisse. Ainda assim, eles também não conseguiriam pagar, porque eles vão viver quanto? Vamos botar aí no máximo estourando 100 anos. Não paga o que eles fizeram com as pessoas. Foram muitas as vítimas. Então você vê que existe de fato a necessidade de um inferno, a necessidade de um lugar onde essas pessoas possam pagar pelos crimes que elas cometeram aqui na Terra. Você vê aqueles imperadores romanos, o que eles fizeram com as pessoas. Você vê, por exemplo, o próprio Hitler. Esses políticos de hoje em dia que metem a mão na verba do Estado. E às vezes a gente só presta atenção, por exemplo, num batedor de carteira, um ladrão de galinha. Mas você não tem ideia, irmão, de quando esses caras desviam, quando esses caras são desonestos, quando eles entregam as coisas do país à nova ordem mundial, o mal que isso gera. Porque se falta um policial ali na rua, uma pessoa é assaltada, uma pessoa é assassinada. Se falta remédio no hospital, as pessoas morrem, elas sofrem com aquilo. E tudo por causa da ganância desses caras. E como é que muitos deles morrem? Sendo homenageados, a bandeira do Brasil em cima do caixão. Aí você diz, isso é justiça? Eles vão pagar aonde? Eles vão pagar aqui, porque as pessoas têm esse negócio de dizer, não, mas esse cara fez essa maldade aí, mas você vai ver a vida que ele teve. Não paga, irmão. Ele poderia ter ressuscitado 200 vezes e ele não pagaria. Então você vê que realmente é justo que Deus tenha criado o inferno. E o inferno, que é acusado por muitos mentirosos, não foi a Igreja Católica que criou isso, né, para meter medo nas pessoas, nos cristãos. Mentira, irmão. O inferno, a ideia do inferno, ela é mais velha do que o próprio cristianismo, mais velha do que a própria igreja. Então não vem com essa que não cola. O inferno é descrito nas mais antigas religiões que você pensar. Nas mais antigas que você pensar. Sempre tem alguma coisa que é bem parecida com o inferno que a gente relata hoje no cristianismo. Mas você pegar aí tribos, inclusive medievais, tem o inferno. Os detalhes da tortura você vê que faz muito sentido, que inclusive até os romanos falavam sobre esse inferno, que é aquele inferno onde você tá sã e salvo ali, tá de boa, com toda a saúde, e você começa a ser torturado ali pelos demônios,
até o final do dia você morre e aí começa tudo de novo. E você todo dia passa por isso. Vai sendo torturado de manhã até a noite, anoiteceu, você morre, começa de novo e assim infinitamente. Então você vê que de fato é um lugar de muita tortura. Eu vi alguns relatos também de pessoas que dizem, né, que visitaram o inferno até com Jesus Cristo pegado na mão para mostrar e espalhar isso para as pessoas, e elas relatam buracos cheios de fogo, e ali fica um fogo intenso até o final do dia. Quando o corpo da pessoa é totalmente consumido, ela volta de novo sã e salva e o fogo começa de novo. Inclusive esse é um inferno, né, relatado para os pastores. Esses pastores que enganam em nome de Deus, que se aproveitam das pessoas. Ela disse que ia andando com Cristo, né? Eu vou ver se eu trago, é porque é muito longo, se eu não me engano é 8 horas de relato, família. Mas eu vou tentar resumir as principais partes para trazer para vocês se interessar. E ele diz que tem esse monte de buraco, ele nunca viu tanto buraco, parece as crateras da lua, um monte. E cada buraco com um pastor dentro. Inclusive, ela relata que esses pastores, quando o Cristo passa perto, elas começam a elogiar ele. Mesmo ali, todo carbonizado, começa a elogiar ele, louvar ele. E quando vê que ele não vai tirá-los de dentro do buraco, elas começam a blasfemar, começam a xingar e ofender o Messias. Então é uma coisa realmente muito incrível. E realmente para mim, família, não há espaço nem para discussão, para dizer, não, olha, não existe inferno, inferno é a própria sepultura, porque nós sabemos que Jesus Cristo ele não era escritor de ficção científica. Já falei isso em outros vídeos. E ele relatou ali na parábola do rico e do pobre como é o inferno. Inclusive o rico diz, deixa eu voltar para eu avisar os meus parentes para que não façam como eu fiz. E o que é que ele recebe como resposta? Ele diz, já tem os homens mandados por Deus para passar a mensagem do verdadeiro evangelho. Se mesmo assim seus parentes não se converterem, mesmo que um morto venha a ressuscitar, não vai adiantar. Então quer dizer, aquele lugar realmente é muito ruim. Existe um abismo entre os espíritos de luz e esses espíritos de trevas. Mas mesmo assim querem ainda argumentar, porque não há argumentos, né? Contra fatos não há argumento. Mas mesmo assim ainda quer dizer, não, mas ele falou não é bem assim, aí vem a outra parte também. Né? Se realmente, quando a gente morre, porque em algumas passagens isoladas, alguns profetas dizem, não, quando quem desce ali não louva a Deus, não sente dor, não sente nada. Ele está falando no mundo físico, na visão dele ali. Quando você vê alguém dentro da cova sentindo dor, louvando, gritando, sentindo raiva, ele está falando ali na parte física. Mesmo como profeta, ele não sabe o que acontece depois que morre. Deus não deu conhecimento a ele. Cada profeta tem a sua missão ali destacada na sua data, na sua época. Cada um tem sua missão ali. Cada um teve sua missão diferente da do outro. Então não tinha nada a ver dele passar essa informação. Isso aí cabia ao próprio Cristo. E uma coisa que Cristo deixou bem claro é que para Deus todos nós somos iguais. Não é fato? E Cristo na cruz disse ao bom ladrão, o ladrão que se arrependeu, disse, hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Então será que Deus vai tratar apenas o ladrão assim? Porque das duas uma, ou Cristo é mentiroso, e mentiu ali, quis bolar no último suspiro, que é um absurdo dizer isso. Mas ou Cristo é mentiroso e quis simplesmente aparecer e fez essa promessa, ou dois, ele disse a verdade. Aquele ladrão subiu com ele naquele mesmo dia aos céus. E a gente sabe que Cristo sim ressuscitou com um corpo, mas o ladrão não. Então, meus irmãos, é preciso a gente ter cuidado com o que a gente acredita e o que a gente quer acreditar. Né? Deus é Deus, independente do que a gente espera que ele seja. Se você me perguntar aqui, muitas pessoas perguntam, Davi, você é católico, você é protestante, evangélico, você é o quê? Eu sou um cristão que estuda as escrituras e tento tomar as decisões da minha vida baseada no cristianismo. E é muito difícil, irmão. Às vezes eu quero fazer uma coisa, aí eu me lembro, pô, isso não é que o Cristo queria que eu fizesse. E aí eu tento voltar atrás. Não é fácil. Eu erro muito, mas eu também acerto muito. E eu vou tentando levar a minha vida assim. Até o próprio conteúdo que eu vou fazer aqui pra vocês, eu também uso essa mesma regra. O que é que Cristo gostaria que eu fizesse? E quando eu vejo que tá demais, eu digo, não, isso aí Cristo não ia aprovar, então eu tento tirar. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil, a gente se policiar dessa maneira. Porque parece que já é da carne mesmo querer pecar. E eu sou um grande pecador, digo isso direto. A gente sabe que não é fácil, até porque Cristo deixa isso bem claro também, né? O caminho da perdição, ele é largo. Ele é confortável de você passar. Mas o caminho da salvação, ele é estreito, ele é ruim, ele é cheio de espinhos. E de fato é o que a gente vê na vida, né? Tudo que parece que é ruim dá mais prazer. Então, se você for levar pelo que não, o que eu gosto de fazer, você vai sempre fazer cagada, velho. Então é isso, família. Eu gostaria de saber muito o que é que vocês acham desse tema de inferno. Qual é a opinião de vocês? Eu posso trazer mais desse tema aqui, mais voltado assim pro lado espiritual também. Eu tô tentando, vocês verem que o conteúdo dessa semana foi bem diversificado.
e eu tô vendo aí o que é que vocês estão gostando mais para eu produzir mais do que vocês gostam mais. Então deixa seu comentário, deixa sua opinião sobre o Inferno. Por mais que você não concorde comigo, a sua opinião será sempre respeitada, até porque eu não sou o dono da verdade e nem quero ser. Eu quero saber a sua opinião, que é com ela que eu melhoro. Embora não dê para eu responder a todo mundo, eu sempre tô olhando os comentários de vocês, e principalmente aqueles comentários que recebem mais like e tal, fica destacado, é mais fácil ainda de eu ver. Então deixa aí a sua opinião, converse uns com os outros aí também, usa aí mesmo o bate-papo para trocar uma ideia com os inscritos, porque aqui, graças a Deus, tem juntado-se muitas pessoas boas, e é por isso que eu tenho tanto orgulho desse canal e de vocês que me assistem, tá certo, irmão? Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.